Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Salmo de número 119, nós vamos ler os versos 33 a 40. Salmo 119, 33 a 40, diz assim a palavra de Deus: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. E neste momento, ó Deus, confiados na misericórdia do Senhor, no poder do teu Santo Espírito, que sejamos instruídos, ó Deus, através da pregação da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ilumine o nosso entendimento e disponha o nosso coração, ó Deus, para receber a semente da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, perseverança, segundo o dicionário, é a qualidade da pessoa persistente de que não desiste jamais. E é uma característica de quem persevera e insiste e não desiste de uma coisa específica. E na caminhada cristã é muito comum nós termos momentos de altos e baixos. Há momentos em que estamos muito bem, obrigado, mas há momentos também que estamos cansados e apenas sobrevivendo. E isso se dá por diversos fatores, às vezes a negligência, às vezes o cansaço das dificuldades do dia a dia, às vezes o nosso próprio pecado, às vezes o sofrimento ou até mesmo a perseguição. Tudo isso faz com que nós nos cansemos na trajetória cristã. E no trecho de hoje, do Salmo de número 119, nós veremos que isso não é algo que passa somente conosco. Passa também aos servos de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Davi aqui, ele passou por isso, e é natural então nós percebermos que os crentes passam por momentos assim também. Se não for a misericórdia de Deus em nossa vida, nós não conseguimos dar o próximo passo, nós não conseguimos caminhar. Por isso, hoje nós vamos falar de perseverança, e eu quero destacar com os irmãos 4 coisas, e a primeira delas é a perseverança no crescimento. Veja só, os versículos de 33 a 35, diz assim a palavra de Deus: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. O salmista aqui, ele constantemente reconhece a sua dependência de Deus. Nós já vimos nas outras estrofes que a gente já participou aqui na exposição. E ele não presume que haja nele mesmo o poder de permanecer, de continuar, de conhecer a Deus. Ele sabe que esse conhecimento é algo espiritual. Por isso ele clama a Deus. Ele começa dizendo, Ensina-me, Senhor. Podemos, irmãos, e eu falei já outras vezes também, saber muito acerca da palavra de Deus e mesmo assim não a compreender no sentido que ela precisa ser compreendida, que é no sentido de mudar a nossa vida e nos transformar para sermos cada vez mais obedientes a Deus. E a palavra ensina-me tem a ideia de uma direção prática. O salmista aqui, ele está pedindo a Deus que o discipule, que Deus o ensine, porque só Deus pode nos instruir com o conhecimento que necessitamos para a nossa perseverança. Então, o desejo aqui do salmista é que o conhecimento que ele adquire, meditando na lei do Senhor, o faça andar até o fim, de maneira diferente nesse mundo. E é um desejo de permanecer firme nos caminhos do Senhor. E é possível perceber que muitas pessoas, irmãos, saem dos caminhos do Senhor, saem da igreja, exatamente porque não tiveram
o conhecimento necessário para permanecer. E esse conhecimento não tem a ver com saber muito Bíblia. É o conhecimento de Deus transformar, abrir o nosso entendimento para entender as suas verdades de forma salvadora. Então, o que faz de fato a diferença para que nós permaneçamos até o fim é orar para que Deus abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que essas verdades entrem e mudem a nossa vida, e assim nós vamos permanecer até o fim. O final do verso diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Então você percebe que ele está pedindo que o ensino que Deus fizer nele vai fazer com que ele ande e ele persevere na presença de Deus. E é interessante, meus irmãos, à luz de todo o contexto bíblico, que é Deus quem nos faz realmente perseverar nos seus caminhos. É Ele quem nos guia e nos instrui para que nós não tropecemos. Nós lemos na liturgia e, de forma carinhosa, nós chamamos isso, de perseverança dos santos, que é o P da tulipa, que são os 5 pontos do calvinismo, mas o que mostra que, para permanecermos até o fim, é preciso que Deus persevere em nós. É Deus quem nos sustente para que caminhemos. E o salmista, ele sabe disso. E ele vai mostrar para nós que tem coisas que acontecem ao longo da trajetória que fazem a gente desviar o olhar. Mas agora, o que nós podemos entender é que precisamos crescer, perseverar no conhecimento e no crescimento da palavra de Deus, exatamente para que esse conhecimento, de forma salvadora, nos faça permanecer. Tinha um professor no IBEL que ele dizia o seguinte: faça tudo como se dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. O que ele queria sempre dizer com isso? Faça o que tem de ser feito, leia a Bíblia, estude, busque, desvie-se do mal, desvie-se do pecado, persevere em fazer tudo isso, sabendo que é Deus quem te faz permanecer assim. Então, nós podemos ver que o salmista está pedindo isso, para que ele continue até o fim. Veja o versículo 34, diz o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. E ainda conectado ao verso anterior, ele ainda clama a Deus que o ensine, mas esse ensino agora ele precisa de ser entendido. Sabemos que por causa da queda, o pecado afetou não só a nossa moral, não afetou somente algumas partes em nós, mas nos afetou completamente, inclusive o nosso entendimento. Então, o que ele está pedindo é que esse ensino que Deus faz precisa ser entendido, e é um entendimento que nós precisamos, que nos leva à obediência. É um entendimento que nos leva a nos submeter a Deus, porque esse conhecimento ele tem tudo a ver com sabedoria, e o princípio da sabedoria é temor do Senhor. Então, o conhecimento que eu adquiro, se não me levar a temer a esse Deus, ele não foi um conhecimento que foi entendido de forma salvadora. E essa percepção só Deus pode dar para nós. Por isso que essa estrofe, principalmente, é um clamor constante de que Deus abençoe para que haja crescimento. E isso nos mostra o quanto Davi era piedoso e o zelo que ele tinha acerca de Deus e da sua palavra. O entendimento que nós podemos adquirir, meus irmãos, e é maravilhoso estudar, principalmente as Escrituras, eles só podem suprir até certo ponto. Porque o entendimento que a Bíblia nos mostra que nós precisamos é aquele que vem de Deus para nos transformar. Para que aquela palavra que nós conhecemos e sabemos muitas vezes de cor, ela entre e transforme a nossa vida e mude o nosso coração. E aí sim a gente permanece. Aí sim a gente consegue ficar na presença de Deus. E aqui é uma coisa interessante que ele fala o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. E o coração, meus irmãos, na vida cristã é algo central. Por um lado, nós sabemos que o coração é desesperadamente corrupto, mas o coração é central porque é de lá que saem as fontes da vida. E Jesus é quem nos disse isso. Israel sabia disso, que eles deveriam amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força.
Então, o salmista ele sabe que obedecer a Deus, permanecer firme, esse conhecimento adquirido nos levando à obediência, deve primeiro estar no íntimo do nosso coração. No Salmo 51 mesmo Davi disse isso. Deus deseja que essa verdade esteja no nosso íntimo. É de lá que deve sair a nossa obediência, porque senão nós não permaneceremos, porque os altos e baixos virão. E nós precisamos então que Deus introduza a sua palavra no nosso coração, para que de lá a fonte saia transformada. E no versículo 35 ele continua, veja o versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. E aqui ele encerrando então esse primeiro momento, ele acrescenta o pedido de ser guiado por Deus. Constantemente ele vai fazer isso ao longo do Salmo, mas como disse João Calvino, não se deve considerar a frequente repetição como sendo redundante. Na verdade, é necessária exatamente por causa disso, porque os ataques são constantes, as dificuldades também, então muitas vezes as nossas orações parecem ser a mesma, mas em momentos diferentes. Então, caminhar nos caminhos do Senhor é algo diário e, portanto, a gente deve clamar sempre. E esse termo guia-me é uma petição para que Deus não apenas mostre o caminho, mas que Ele nos conduza nele. Não é simplesmente dizer para onde você tem que ir, é que Deus vá junto conosco. É um pedido de direção, mas ao mesmo tempo por força, por graça, por poder, para poder continuar. No final do verso 35, veja só, pois nele encontro felicidade. Então, quando nós temos esse entendimento, esse estudo, esse ensino que vem de Deus, e esse ensino molda o nosso viver, molda o nosso coração, diz Davi aqui, nós encontramos a felicidade. Ele, no começo do Salmo, ele já disse isso também, né? Que o caminho para andar e ser feliz nessa vida é o caminho de obediência à vontade de Deus. Aqui ele fala isso no começo do livro dos Salmos também, né? O prazer está na lei do Senhor. Então, essa lei, esse ensino, ele traz felicidade. Então, a maturidade espiritual, o crescimento que nós precisamos ter, precisa envolver o entendimento, ensino e a direção de Deus na nossa vida, para que a gente cresça. E assim nós vamos permanecer até o fim. Em segundo lugar, meus irmãos, a perseverança na luta contra o pecado. Veja só os versos 36 e 37. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E vemos aqui algo terrível, que é a condição do coração humano. Ele está falando do seu próprio coração, mas nós sabemos que o coração humano é assim. E muito diferente do que muitas pessoas pensam, de que o coração é uma tábua rasa, que é preenchida à medida que vão aprendendo, conforme vão crescendo. Não é algo influenciado pelo meio, mas aqui, como Jonatas Abdias ele diz, o coração humano ele é rebelde, ele é inverso e reverso. Significa que nós não só somos rebeldes contra Deus, somos contra a vontade de Deus, naturalmente, mas também nós somos contrários a Ele e caminhamos em direção oposta ao que Ele diz. Então, esse é o coração humano. E é uma oposição, meus irmãos, muitas vezes obstinada e deliberada. E o salmista aqui, ele sabe que para mudar isso, não é pouca coisa. O que não podemos perder de vista é que o nosso coração é assim por natureza. Então, algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer. Se nós somos rebeldes contra a vontade de Deus, isso tem que mudar em nós. E aí o salmista, ele pede isso, porque naturalmente nós não nos submetemos a Deus. Nós não gostamos do que Ele nos diz muitas vezes à primeira vista. Nós não estamos dispostos a servi-lo a menos que Ele mude o nosso coração e a nossa disposição. E isso chama-se regeneração. É Deus transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne e nos inclinar à vontade dEle. Quando Deus faz isso, a nossa vontade, os nossos afetos, os nossos desejos, todos são postos nos seus devidos lugares. Isso é um fato. O crente, ele teve o seu coração regenerado.
Mas outra verdade também igualmente importante é que ao longo das Escrituras, isso fica mais claro no Novo Testamento, é que mesmo o regenerado, ele ainda tem inclinações pecaminosas. E isso faz com que aquela luta que Paulo fala em Gálatas aconteça entre o espírito e a carne. Os dois são opostos entre si. Então nós precisamos constantemente mortificar e subjugar o poder do pecado pelo poder de Deus. E como diz João Calvino mais uma vez, o coração humano ele é saturado de pensamentos pecaminosos. Por isso, então, o que Davi está pedindo aqui? Veja só, ele diz o seguinte: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. A cobiça, além de ser um pecado, ela é descrito no 10º mandamento da lei de Deus, e é um caminho que quer aquilo que Deus disse não, que deseja mais do que Deus deu, e é querer mais do que Deus disse que era para termos. Então, sabedores disso, nós devemos, irmãos, clamar a Deus que nos ajude, para que incline o nosso coração. E aqui é interessante, o que significa inclinar? E inclinar significa curvar. Mas é curvar uma coisa dura. Eu penso ser um ferro, num ferro, e inclinar isso, é esse o nosso coração. E o que o salmista está pedindo aqui é que Deus incline esse coração, que era oposto, reverso, inverso contra Deus, e incline agora para que ele agora siga um novo curso. Veja que em Provérbios 21, versículo 1 diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este o inclina para onde quer. Então, para Deus é como um ribeirinho de águas que ele só muda o curso. Para nós é algo que tem que ser firme, tem que ter uma potência para poder virar. E é isso que o salmista está pedindo. Deus, incline o meu coração, que é rebelde, para que ele não se incline à cobiça. Muitas vezes esse é o nosso coração, cobiçoso, que deseja coisas deste mundo, e fazendo isso, muitas vezes nos atrapalham a caminhar até o fim na jornada cristã. Mas ele continua ainda, no verso 37, ele diz o seguinte: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Perceba que o pedido do salmista nos mostra que o nosso coração é por natureza assim, cobiçoso e vaidoso. E ele fala assim: desvia os meus olhos, né? E os olhos, Jesus disse no Novo Testamento que os olhos é a candeia do corpo. Então, a forma com que nós olhamos as coisas neste mundo revela o nosso coração. Nós somos atraídos por coisa que o nosso coração já é atraído por natureza. Então, ele usa aqui uma figura de linguagem que ele pega uma parte do corpo, mas para falar do corpo todo. A gente sabe disso, até mesmo na língua portuguesa a gente sabe a metonímia, né? Pegar o pedaço pelo todo. E ele está fazendo isso, porque se Deus desviar o seu olhar, é como se Deus desviasse todo o corpo. E é isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, o que ele está pedindo é que Deus o desvie da vaidade. E a vaidade, segundo o autor de Eclesiastes, é algo passageiro, algo efêmero, algo que não perdura para a vida eterna. Então, nesse sentido, o pecado é vaidade, os desejos cobiçosos é vaidade, a vida que não considera Deus e seus caminhos também é vaidade. Diz Spurgeon que tudo o que não é de Deus se enquadra nessa classificação, é vaidade. Vai passar tão pronto, uma bolha de sabão estoura. Então, o que fazemos aqui, diz John Piper, só vai perdurar aquilo que fizermos para Deus. O que não for é vaidade, vai passar com o tempo. Então o salmista ele continua no finalzinho do verso 37, vivifica-me no teu caminho. Veja mais uma vez, para ele lutar contra o pecado, para ele poder viver em obediência nessa luta contra o pecado, perseverar nesse caminho, é preciso então que Deus o ajude. Mais uma vez ele diz isso. E veja que aqui ele não está pedindo que Deus o regenere. Quando ele fala de vivificação, ele está dizendo exatamente isso. Deus, me faça ter vida para viver nesse caminho na luta contra o pecado. E esse deve ser o nosso pedido também. Para este caminho de perseverança, nós precisamos crescer,
E nós precisamos continuar perseverando na luta contra o pecado, porque o pecado ele ainda é uma realidade para todos nós. Mas agora nos versículos 38 em diante, ele diz o seguinte, no 38 primeiro: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Então, ele baseia todos os seus pedidos, toda a sua oração, pedindo a Deus conforme as próprias promessas de Deus. A motivação dele não é outra, senão de pedir o que Deus diz que vai fazer. E isso é interessante para nós, meus irmãos, porque hoje em dia é muito comum as pessoas pedirem baseadas em nada. Elas pensam que pedir qualquer coisa a Deus, Deus tem que dar qualquer coisa a elas. Mas nós sabemos que isso não é verdade. E aqui o salmista ele é bem enfático, ele pede somente aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Deus prometeu que ajudaria aqueles que temem a Ele, prometeu bênçãos a este povo, então Ele está pedindo, Deus me ajude e me abençoe também com as suas promessas. Então, o que nós temos visto na televisão, em qualquer outras igrejas por aí, são pessoas ordenando a Deus que dê coisas, bênçãos. Isso é algo abominável, porque o salmista ele reconhecia o quê? A sua dependência de Deus, e ele pedia exatamente o que Deus disse que iria fazer. Não eram desejos egoístas, não eram coisas particulares, era perseverança para quê? Para ser fiel, para ser firme. E é isso que deveria ser o motivo das nossas orações. E o verbo confirmar dá a ideia assim, estabeleça, faça que seja um fato na minha vida aquilo que o Senhor disse. Quantas promessas nós temos de que o crente ele pode vencer o pecado, ele pode ser fiel a Deus no mundo hostil, ele pode ser fiel mesmo que ele esteja em lugares que não sejam favoráveis para isso. Então, ele reconhece isso. Senhor, confirma a tua promessa. E nós vamos entender por que ele está falando isso, que ele está pedindo isso. E nós precisamos, então, irmãos, ao pedir a Deus essas coisas, confiar, não duvidar. Tiago diz na sua carta que aquele que pede duvidando, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, nós precisamos perseverar na fé nas promessas de Deus. Na fé de que aquilo que Deus está falando que vai acontecer conosco, vai acontecer conosco. Nós precisamos até o fim confiar de que o Senhor é poderoso para nos guardar até aquele dia. Nos guardar de tropeço, de nos guiar nesse caminho de santidade, de abnegação, de luta contra o pecado. Nós podemos ter todas essas coisas, porque aquele que vence tudo isso já entrou no Santo dos Santos. E Ele está conduzindo muitos filhos à glória. E é isso que Deus está fazendo conosco. E nós precisamos, então, perseverar até o fim, confiando nessas promessas. Às vezes, nós vamos ser abalados, às vezes vamos ter dificuldades, às vezes vão ter momentos em que estaremos realmente muito abalados. Mas nós devemos confiar de que Deus cumpre as suas promessas. E nós devemos basear as nossas orações e os nossos pedidos nessas promessas. E por último, irmãos, para a gente terminar aqui os versículos 39 a 40, nós vimos então 3 coisas: perseverança, um clamor por perseverança no crescimento, na luta contra o pecado, na fé nas promessas e por um bom testemunho. Veja só que ele diz aqui no 39 a 40, ele diz o seguinte: afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Veja que, de forma ainda mais piedosa, ele mostra que os juízos de Deus são bons. E como ele vivia nesses juízos, ele temia as afrontas. E ele tinha medo dessas afrontas. E essas afrontas, a gente sabe, ao longo da vida de Davi, a gente sabe muito bem que ele foi constantemente atacado por inimigos, porque ele era rei e ele tinha vários inimigos da nação. Mas o que ele temia aqui não é simplesmente ser afrontado e caluniado. Não era apenas a sua dor ou a sua vergonha diante dos homens, mas era o risco de ser tido por alguém como infiel a Deus. O que ele queria era que as pessoas não o difamassem
por não ser uma pessoa fiel. Ele queria que o seu testemunho fosse condizente com o que ele acabou de dizer. O que ele acabou de dizer? Os juízos são bons. Os teus juízos são bons. Então, à medida que ele caminhava nessa direção de arrependimento, de crescimento, de luta contra o pecado, ele queria que a afronta de não ser alguém fiel fosse tirada do seu caminho. Então, o que nós podemos entender aqui? Que muitas vezes os crentes serão afrontados e tomar a Deus que nós não sejamos por sermos infiéis. Se tem alguma perseguição, se tem alguma coisa que nos atrapalha no dia a dia, na luta do dia a dia com as pessoas que estão à nossa volta, que nós não sejamos acusados de sermos infiéis, mas de sermos fiéis. E era isso que ele temia. Ele temia que, à medida que ele vivia, ele fosse reconhecido como fiel e não infiel. E é isso que ele está mostrando aqui. Afasta de mim a afronta que me causa medo. E aí ele fala por quê? Porque eu estou seguindo os teus caminhos. Que eu seja reconhecido não só diante dos homens e de Deus, como uma pessoa fiel e não uma pessoa infiel. E nós deveríamos, irmãos, também buscar isso e perseverar nisso, de sermos encontrados fiéis, de sermos crentes onde quer que estejamos, que não sejamos crentes apenas no domingo e aqui na igreja. Paulo, aconselhando a Tito no capítulo 2, ele diz essa mesma coisa, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Então, a perseverança que estou propondo para os irmãos, afasta de mim a afronta que me causa medo, é exatamente a perseverança em bom testemunho, de alguém que é fiel. Lembra que a perseverança envolve o crescimento, a luta contra o pecado, fé nas promessas e um bom testemunho também. Então, pense só em como tem sido o nosso testemunho no dia a dia. Será que as pessoas nos reconhecem apenas pela nossa aparência, apenas pelo que nós aparentamos ser? Ou será que elas nos reconhecem como pessoas cristãs, de fato? E é isso que deveria temer e tremer o nosso coração. Sermos reconhecidos como crentes e não como pessoas que têm uma vida que não condiz com a palavra que pregamos. E ele termina dizendo exatamente isso. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. E aqui, mais uma vez, ele mostra o anseio que ele tem pela palavra de Deus, e ele sabe que a vida cristã é um caminho, né? A vida, no caso do salmista, é um caminho de um viver perseverante, e por isso ele anseia os preceitos do Senhor. São eles que dão força, vigor, para que a gente cresça e caminhe, cresça e lute, cresça e demos bom testemunho. São os justos juízos do Senhor, pelos quais ele queria viver e pelos quais nós também queremos viver. Então, ele termina, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. E ele termina mais uma vez com a expressão, vivifica-me por tua justiça. Ou seja, me dê força, me dê vida, para que eu caminhe de forma perseverante até o fim. Então, nós vimos, irmãos, 4 coisas que eu queria destacar mais uma vez. Um clamor por perseverança no crescimento, na luta contra o pecado, na fé, nas promessas de Deus e no bom testemunho. E o que nós podemos aplicar dessas coisas? A primeira delas, baseada no primeiro ponto, é que nós desejamos, irmãos, e devemos pedir a Deus que nos ensine, nos abra o entendimento e nos dê direção exatamente para vivermos perseverantes aqui. Que não seja apenas aquele ensino intelectual, porque muita gente, infelizmente, só adquire e se contenta com o ensino intelectual da palavra de Deus. E isso não transforma. Nós precisamos pedir a Deus que faça isso em nós, porque é Deus quem faz. É Ele quem nos dá a capacidade de entender a sua palavra, para que aquilo que eu sei com a minha mente seja algo transformador na minha vida. Então nós precisamos pedir a Deus, porque só persevera quem Deus ensina, porque só saber intelectualmente não produz transformação. Nós precisamos então clamar a Deus
Talvez nós mesmos, talvez por nossos parentes, amigos, que conhecem muito e, graças a Deus, que sabem algumas coisas que Deus vai usar no tempo certo, mas nós devemos pedir a Deus que esse ensino que um dia foi ensinado, que foi dito, faça mudança, para que essas pessoas também voltem, perseverem, ou até mesmo nós mesmos. Segundo lugar também, meus irmãos, a luta contra o pecado. A luta contra o pecado é uma realidade, nós sabemos disso, nós confessamos pecado agora há pouco, e nós precisamos encarar isso como uma realidade de suma importância. Porque o dia que nós deixarmos de lutar contra o pecado, nós já fracassamos. Por isso que o salmista ele pede: desvia os meus olhos da vaidade, inclina meu coração, não para a cobiça, eu quero ser livre dessas coisas. Então, que Deus nos ajude e que nós peçamos a Deus isso, que os nossos pecados não sejam algo firmes, eles devem ser acidentes horríveis e pelos quais a gente deve clamar misericórdia de Deus e perseverança para lutar contra qualquer um pecado desse, seja ele qual for. Terceira aplicação também, meus irmãos, confie nas promessas de Deus. E muitas vezes nós vamos ter que pedir que Deus aumente a nossa fé. Porque há momentos, como eu disse, altos e baixos na vida, e a gente começa a duvidar. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus é capaz de sustentar? Mas ele disse que sim. E Davi confiou nisso, e nós devemos confiar, pedindo que aquilo que Deus diz que vai fazer conosco seja um fato na nossa vida. E é isso que é confirmar, né? Estabelecer. Deus, faça estabelecer na minha vida essas promessas de que o Senhor me deu, de transformação, de vida cristã, de crescimento, de vida abundante. Que Deus nos ajude a confiar nessas promessas, meus irmãos, para que a gente não desmaie nas nossas almas, como diz o autor aos Hebreus. Nós devemos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e é Ele também que tem o sim e o amém nas promessas de Deus. Então nós devemos continuar firmes olhando para esse Jesus, para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa fé aumente e nós continuemos. E assim também pedir a Deus por aqueles que não conhecem ou conhecem e estão afastados, para que Deus confirme a promessa dele na vida dessas pessoas também, trazendo de volta, trazendo transformação, para que eles olhem para essas coisas, olhem para o pecado, olhem para esse mundo e digam: não, eu quero voltar. E confiar de que isso pode acontecer na nossa vida, na nossa família também. E por último, perseverança no bom testemunho, irmãos, que nós vivamos como crentes, que o nosso trabalho seja reconhecido por sermos os melhores naquilo que fazemos, não para moralismo ou para vanglória, mas exatamente porque nós fazemos para Deus. Então, que Deus nos ajude. E nós sabemos que tudo isso, meus irmãos, não é natural. Não é natural por quê? Porque o próprio salmista está dizendo, ele está orando, pedindo essas coisas a Deus. Não é natural perseverarmos. É natural nos entregarmos à cobiça, ao pecado, a tudo o que desagrada a Deus. Isso é natural. Viver diferente disso é algo próprio da graça de Deus. E nós precisamos então de Cristo para que continuemos agora e para sempre. Amém.